Ao nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. É sempre um momento único. Cada oportunidade de transmitir a palavra de Deus. E nós transmitimos com temor e tremor, clamando ao Senhor para que tudo aquilo que Ele tem planejado seja feito, seja falado, e tudo que venha a ser feito, ser falado, seja para a honra, glória, louvor e exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós exaltamos, glorificamos ao Senhor Jesus, nós estamos exaltando a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém? Se você não sabia disso, fique sabendo. É assim que funciona. Aleluia. Nós entoamos alguns hinos, mas teve um hino que nós entoamos agora, que ele fala da presença do Senhor. Meus amados irmãos, a presença manifesta do Senhor tem que ser uma realidade em nossa vida. Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Onipresente, está em todos os lugares. Onisciente, conhece os nossos pensamentos. E onipotente, Ele pode todas as coisas. Então a presença manifesta do Senhor, eu entendo que tem sido a maior necessidade da igreja contemporânea. A igreja somos nós somos a igreja. E o Senhor está determinado, Ele está disposto a nos dirigir, a nos orientar. Em Cristo Jesus nós aprendemos com as Sagradas Escrituras que devemos passar a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não pela nossa vontade, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Pelo fato de estar na eternidade, Ele conhece o amanhã, o depois de amanhã, o depois. Ele conhece todas as coisas. E mesmo se a gente perceber, Ele nos prepara para que possamos enfrentar situações difíceis. Mas mesmo por mais que estejamos preparados, se não for a presença do Senhor, se não for a graça do Senhor, não conseguiríamos. Mas Ele é fiel. E quando eu falo da presença manifesta do Senhor, igreja, é algo muito sério, muito importante. E a gente não pode deixar de ressaltar que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que nós temos que estar continuamente fazendo um autoexame da nossa vida, para que verdadeiramente estejamos vivendo para o louvor da glória de Deus. Mas por mais autoexames que façamos, jamais seremos considerados perfeitos. Mas o nosso olhar está fixo naquele que é perfeito, Jesus Cristo, o homem. Aquele que entregou-se a si mesmo para nos libertar. Ele nos libertou da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, que temos consciência do nosso pecado, vem uma tristeza. Uma tristeza que vem porque gostaríamos de não ter feito nada do que fizemos e que hoje temos consciência que foram coisas que não agradaram ao Senhor. Mas não podemos nos deixar levar por lembranças do passado. Nós temos que falar a palavra, nós temos que declarar a palavra. Se aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
já ficaram para trás. Mas eu quero falar um pouco sobre a tristeza que produz vida. Eu quero que você entenda bem o que a gente vai falar aqui nessa noite, nessa nossa breve meditação. 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 8 a 10. Porque, ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso. Embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo, agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos, visando ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Amém? Entendo o que eu falei, vou repetir. Vem a tristeza uma vez que nos conscientizamos que erramos com coisas do passado, e aí vem o arrependimento. Então nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, e Ele nos perdoa. Está escrito que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí então, essa tristeza no que diz respeito a lembrar que se pudesse voltar lá atrás faria diferença, ela é substituída pela grande alegria e a grande paz de servir ao Senhor. Amém? Irmãos, a segunda carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo sob inspiração divina. Sobre isso, nós não podemos nos esquecer. E sobre escrever sob a inspiração divina, o apóstolo Pedro nos diz o seguinte: pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então essa verdade tem que estar plenamente gravada na nossa mente e no nosso coração. Por isso nós afirmamos que a Bíblia é a palavra escrita de Deus para a humanidade. Amém? São orientações, são princípios estabelecidos por Deus para o homem. Mas o homem ímpio, o homem que ainda não teve a experiência com Cristo, ele não acredita nisso. Mas chegará o momento que ele vai acreditar. Amém? Será alcançado, será salvo, será liberto, como nós já fomos, em nome de Jesus. Então, irmãos, vejam só. Nas Sagradas Escrituras, ou na Palavra de Deus, nós encontramos todas as diretrizes para que possamos viver sob a direção do Espírito de Deus. Os escritos da segunda carta aos Coríntios nos fazem perceber a necessidade que todos nós temos de rever continuamente o nosso compromisso com Deus, é o que eu falei agora há pouco, e examinar a nossa vida. Não sou eu que vou examinar a sua vida, não. Eu examino a minha, você examina a sua. É cada um deve fazer isso. Então, como a gente faz isso? Quando a gente faz isso, a gente vai corrigindo com o nosso GPS espiritual, que também é a palavra de Deus. Se estamos em linha, se verdadeiramente estamos conectados com o Senhor. Muitas pessoas têm o seguinte problema, a seguinte dificuldade: elas erraram, se arrependeram, o Senhor perdoou, mas elas não conseguem entender que o perdão as alcançou, para que ela mesma entenda que as coisas do passado já ficaram para trás. Isso é uma artimanha do maligno.
para que a pessoa não esteja desfrutando da verdadeira paz que somente Jesus Cristo pode nos dar. E Paulo explica para a igreja que o propósito da carta foi para que houvesse cura naqueles que necessitavam de arrependimento. E isso nos mostra o cuidado divino para com cada um dos seus filhos. Como eu tenho dito aos irmãos, Deus não tem filho predileto. Ele nos ama igualmente. Não ama mais a um do que a outro, não, é igual. Porque ele é justo. Ele é absoluto em justiça. Então observem que o tratamento é fundamentado na palavra de Deus. Porém, existe o cuidado em analisar cada caso e aplicar em amor a devida correção. Amém? Muitas vezes nós falamos aqui de um modo geral. Aí vem a situação para a gente. Então a gente vai analisar cada caso à luz da palavra de Deus. Todas as vezes que eu vou atender alguém, eu oro e digo: Senhor, em nome de Jesus, que eu possa falar tudo aquilo que é necessário, mas que eu possa transmitir a Tua palavra, que seja verdadeiramente a palavra do Senhor, para o Teu servo, para a Tua serva. Então nós temos que ter essa dependência do Senhor. Nós temos que depender do Senhor em tudo. Agora, irmãos, ao expressar que estava feliz com a tristeza dos coríntios, o apóstolo Paulo enfatiza que é a tristeza do arrependimento que produz vida. Amém? Aleluia! Ele encerra o versículo 10 afirmando que a tristeza do mundo traz a morte. Confira aí na sua Bíblia. Mas a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que conduz à salvação e não traz remorso. Aleluia. Eu concordo plenamente com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele afirma que a tristeza, segundo Deus, é a ferida que cura, é a limpeza da alma, é a faxina da mente, é a tristeza que leva o homem a fugir do pecado para Deus, que o recebe de braços abertos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E essa palavra ela é viva, ela é eficaz, porque é vivificada pelo próprio Deus. Aí você diz assim: mas o Espírito Santo habita em mim. É verdade. Aí você pode dizer: mas Jesus habita em mim. Tá, pode dizer. Deus habita em mim, habita. Mas a ação é a ação do Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque não são três deuses, é um único Deus. O Deus que é trino e uno. Aleluia. Amém. Então, irmãos, Paulo está dizendo que temos consciência dos nossos pecados. Mais uma vez, vem a tristeza por tê-los cometido. E em Cristo a tristeza do pecado produz arrependimento verdadeiro, que atinge as três áreas vitais da nossa vida: a razão, a emoção e a vontade. Aleluia. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmãos, Ele vai estar trabalhando no nosso ser por completo, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Amém? Aí lá adiante o apóstolo Paulo diz: para que o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Eu confesso que hoje eu estava assim: Senhor, eu quero levar uma palavra, mas o Espírito de Deus me trouxe para aqui. Eu tenho que falar, eu tenho que obedecer. A palavra de Deus, ela tem que causar impacto na nossa vida. Nós somos impactados pela palavra. Eu já ouvi a palavra, né? Uma vez uma pessoa me disse isso: olha, eu já conheço a palavra toda, de Gênesis a Apocalipse. Quando o Senhor abre o texto ali, eu já sei o que é que o Senhor vai falar. Eu digo: sabe não. Sabe não.
Não sabe não, porque muitas vezes nem eu sei. Então a gente tem que estar entendendo que essa palavra, ela está sendo trabalhada na nossa vida. E esse trabalhar é diário. Nós estamos aprendendo. E mesmo diante das lutas, das adversidades, o Senhor não nos desampara. A graça de Deus nos assiste, eu tenho dito isso aos irmãos, amém? Então, quando nos voltamos para Cristo, abrimos o nosso coração e permitimos o agir poderoso do Espírito Santo, transformando o nosso intelecto. Isso significa o quê? Isso significa rejeitar conceitos, rejeitar princípios, rejeitar valores contrários à vontade de Deus, amém? Eu não posso aceitar valores que lá fora o mundo diz que são normais, se a Bíblia diz que não são. Eu não posso aceitar aquela teoria de gêneros, onde diz que a criança vai definir o seu sexo quando ela tiver consciência. Não. A Bíblia diz que o menino nasce menino e a menina nasce menina. É isso. Então eu não posso aceitar. Agora nós temos que amar uns aos outros. Isso significa amar também aqueles que aceitam. Mas deixar muito claro, fazendo diferença entre o amor que eu tenho como pessoa, e por conta desse amor eu levo a palavra, eu ministro a palavra de Deus, mas não posso concordar com o que você acha que é normal e que é natural. Paciência, não posso concordar, porque é assim que o Senhor nos ensina. Então nós entendemos e aceitamos por fé que necessitamos viver em submissão à vontade do Espírito de Deus. Então a paz de Cristo invade o nosso ser interior e percebemos que existe uma mudança para melhor. E essa mudança para melhor, ela não é operada pelo homem, ela é operada pelo próprio Deus. O que foi que o Senhor disse? O Senhor disse que eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Ele sonda o nosso coração, igreja. Não podemos esconder absolutamente nada de Deus. Por um milésimo, milionésimo de segundo, não, irmãos. Ele está atento a todas as coisas. Já pensou? Milhões de pessoas, ele conhece o pensamento de todo mundo. Ao mesmo tempo, Jesus da glória, só o Senhor mesmo. Ah, Jesus. Sabe, irmãos, essa mudança, ela é operada por Deus em nossa vida. E essa mudança, ela vai acontecendo gradativamente. E ela acontecerá e ela ocorrerá até o último momento nosso aqui na terra. Não inspirou? Não, inspirou não. Mas o Senhor está trabalhando ainda. Inspirou, pronto. Ele não está trabalhando mais não. Já está lá face a face com o Senhor. Aleluia. Amém? Eu não tenho pressa. E você? Também não tenho pressa. Lá é muito bom, né? Agora eu me lembrei de uma irmã, sabe? Ela já está com o Senhor, está na glória. E ela era sempre animava a pessoa. Quando tinha alguém enfermo, ela ia, tal. Aí ela adoeceu, eu fui fazer uma visita. Aí de longe eu vi o gemido. Aí eu cheguei lá, irmã, está sentindo alguma dor? Não, pastor, eu não quero morrer. Eu disse, irmã, mas lá é tão bom, irmão. Jesus está esperando. Não quero isso. Porque é da natureza humana querer viver, querer aproveitar a vida. E para aproveitar a vida no sentido real, é aproveitar essa vida conectados com o Senhor. Ou seja, viver cada dia, viver a cada momento, conforme os princípios estabelecidos por Deus, para a vida daqueles que estão em Cristo. Por que o mundo não entende? Porque ele não sabe o que é isso. É por isso que ele no mundo não pode receber o Espírito Santo.
Aí eu me lembro que chegou alguém aqui num determinado, fulano de tal, beltrano de tal, estava falando em línguas. Eu digo, biblicamente ele não estava falando em línguas do céu, pode estar falando em língua de outro lugar, mas do céu não. Por quê? Porque tem que ser templo do Espírito de Deus. E para ser templo do Espírito de Deus, precisa ter a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. É preciso ter a firme convicção de que não é perfeito. É preciso estar diante do Senhor na certeza absoluta de que as mudanças precisam acontecer. É o que eu tenho dito, é aceitar o Espírito de Deus e permitir que Ele opere tudo aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, na sua vida, em cada vida. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, a cada dia uma expectativa, uma experiência diferente, mas a aplicação bíblica não muda. Não muda. Cada dia uma experiência diferente, mas a aplicação bíblica não muda. Então nós podemos afirmar que a nova vida em Cristo requer fé em Deus, submissão ao Espírito Santo e perseverança. Diga comigo, fé em Deus, submissão ao Espírito Santo e fé. Perseverança, né? Que é perseverança. Então, está escrito lá em 1 de João, no capítulo 5, versículo 13. Eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Olha só. Vê lá. O apóstolo João, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 13. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Aleluia, amém? Então o dom da vida eterna, ele é recebido por fé. Não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé, amém? Então a fé é o instrumento de apropriação da vida eterna. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E isso não vem do ser humano, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, aleluia. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Igreja, a certeza da vida eterna não é presunção humana, mas dádiva de Deus para todo aquele que crê em seu Filho, que crê que Jesus Cristo é o seu Filho unigênito, o único e suficiente Salvador. Amém? Jesus Cristo não é um Salvador. Não, Ele é o Salvador. Ele é o único. Assim como Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Assim como Ele não é uma porta, Ele é a porta. Amém? Sabe, irmãos, Jesus Cristo iniciou as suas pregações fazendo uma convocação. Está lá em Mateus 4,17. Ele diz assim: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então, arrependimento foi a mensagem pregada pelos profetas, por João Batista, por Jesus Cristo, e continuará sendo pregada por nós, seus discípulos. Amém? Ninguém pode entrar no reino de Deus sem antes se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento significa abandono. Mais uma vez eu preciso afirmar que uma pessoa arrependida reconhece seu pecado, sente tristeza por tê-lo cometido e abandona o pecado, voltando-se para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, é muito perigoso quando achamos que tudo vai bem e não necessitamos ouvir e aprender mais da palavra de Deus. Eu vou mais adiante, eu digo que é uma grande tolice, é uma grande ignorância. Você lê um texto bíblico hoje, aí o Senhor fala com você naquele texto. Aí amanhã você lê o mesmo texto, o Senhor volta a falar com você. Porque essa palavra é viva. É diferente de um livro que a gente lê.
Por falar em livro, nós temos trazido, providenciado livros para vocês, para a igreja, não é? Livros que possam edificar, vocês possam se firmar ainda mais na fé e na palavra. O livro de cabeceira é a Bíblia, mas precisamos ler livros que estejam nos edificando, testemunhos, não é? Quanta coisa boa. Irmãos, precisamos ler mais. Nós lemos muito pouco, mas como povo de Deus a gente precisa ler mais, a gente precisa aprender mais. Está determinado a ficar diante do Senhor, aprendendo mais e mais. Agora, todos somos falhos e necessitados. Todos os dias, em todos os momentos, nós precisamos manter a conexão com o Pai. Não vai ter problema de velocidade. Não vai ter problema de estar todo mundo lá e o negócio está meio lento. Não. É na hora. Falou, chegou. Tem coisa que ele responde logo. Aí você já recebe. Aleluia. Uma vez estava lá em São Paulo com o Damares, a gente precisava voltar para Maceió. E chegamos no aeroporto, era um dia feriado e tinha um evento da igreja, né? E aí quando o aeroporto cheio, quando chegamos no balcão, o cara olhou e disse, não tem não, era naquela época ainda que você tinha a passagem, né? Eu disse, não tem não isso aqui, mas está aqui, não tem. Disse, Jesus amado, eu preciso chegar. Então, aí o cara só faltou dizer assim, por favor, dê lugar para outro, meu amigo, por favor, faça o seguinte, consulte aquele computador lá dentro. Aí ele disse, mas lá é o mesmo, como é que chama? Como é? É uma rede, está em rede. Eu digo, me faça favor, falar, em nome de Jesus, faça isso. E o cara saiu, eu botei a mão no computador, Senhor, em nome de Jesus. Aí o cara voltou meio amarelo, ele disse, rapaz, eu não sei o que foi que houve, mas estava lá, está aqui. Eu disse, então libere meu embarque. Liberou o meu embarque de Damares e voltamos. Aí você diz assim, tem uma coisa que o senhor respondeu na hora. Estava tudo certo, foi que houve. Estava tudo confirmado. Meus amados irmãos, o Senhor cuida da gente. O Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Uma coisa, não se acanhe de pedir a Deus. Eu não vou pedir isso a Deus, não vou incomodar a Deus com isso. Não, faço não. Eu peço tudo a Deus. Eu peço. É claro que eu não vou pedir a Deus, Senhor, eu devo tomar essa Coca-Cola ou não? Eu devo tomar esse Guaraná? Não é isso, né, rapaz? Brincadeira. Mas apresenta diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Lá em Filipenses, no capítulo 4, ele diz que é para apresentar diante dele as nossas petições com orações, súplicas e ações de graças. A súplica é uma oração fervorosa. Outra coisa, Deus não se deixa levar porque o cara fala certinho, concordância verbal e nominal, e vai lá e vem. Não, irmão, pode orar, só faça assim, Deus, em nome de Jesus. Aí abra a boca, fale. Paraná. No final você diz, em nome de Jesus, amém. Pronto. Tem que aprender a orar, não. Orar é isso. É conversar, é falar com o Senhor. É abrir o coração para Ele. Né? É dizer para Ele o que está precisando. Senhor, mas Ele sabe, mas Ele quer o que a gente escute. Que a gente fala, Ele quer escutar da gente. Lembra quando levava alguém para Jesus curar? Levou um cego, o cara, cego, Jesus, o que é que você quer que eu te faça? Aí ele disse, que eu veja. Jesus não sabia que ele queria ver? Claro que Jesus sabia. Agora ele queria ouvir. Chegou lá no paralítico, no tanque de Betesda. O cara, no mesmo, o que é que você está? Havia 35 anos que o cara estava ali. Aí Jesus perguntou o que é que ele queria, o que é que precisava. Ele disse, Senhor, quando a água mexe, outra pessoa mergulha. O Senhor não estava querendo saber disso. O Senhor estava querendo curar aquele homem. Aí o Senhor disse assim, vamos usando uma palavra atualizada. Vamos fazer uma coisa. Olha, pega tudo que você tem aí, bota nas costas e vai embora. Levanta e anda. Aí o cara juntou tudo, levantou e foi embora. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que não muda. Aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus. A igreja cresceu a partir do Pentecostes. Aos milhares iam se arrependendo e se rendendo à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo.
Não há coração tão duro que não seja quebrantado pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. A igreja continua e continuará crescendo em todo o mundo. Ah, mas vem perseguição por aí, está vindo. E daí? E daí? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. A igreja cresce, a igreja cresce. A igreja continuará crescendo em todo o mundo. Há novas estratégias, mas tem que existir compromisso na transmissão da palavra de Deus, exatamente como ela é. Há alguns anos, quem imaginaria que a gente estaria aqui falando para vocês e o mundo todo vendo a gente através da internet? Isso é uma loucura. Aí eu me lembro agora de uma coisa que minha mãe contava, né? Quando surgiu o rádio, né? Aí a coisa era o rádio, o pessoal está ouvindo o rádio. Aí o meu avô, que era pastor, disse assim: olha, minha filha, daqui a alguns anos, sabe como é que vai ser? Vai ser uma caixinha dessa, a gente vai ouvir e vai ver a pessoa. Minha mãe disse que, oh meu Deus, meu pai pensa tão, não está vendo que esse negócio nunca vai acontecer. E aconteceu. Quem diria que a gente ia falar aqui, o cara está escutando lá no Japão, lá em Portugal, lá na Dinamarca, em todo lugar. Aí a gente tem que aproveitar para proclamar essa palavra. Amém? Há alguns anos a gente não imaginaria nada disso, mas isso se tornou realidade. Eu quero encerrar. A tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Meu irmão, minha irmã, o Deus eterno escuta e responde. O sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo alcança todos. Como disse agora há pouco, porém somente aqueles que creem, que o declaram como Senhor, único e suficiente Salvador, eles têm na sua vida os efeitos da entrega de Cristo e da sua ressurreição. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Então, a tristeza que produz vida é quando, aquela que eu falei no início, a gente tem consciência do pecado, se entristece porque não pode voltar atrás, mas aí a gente se arrepende e o Senhor perdoa a gente. E a gente passa a viver o quê? Uma nova vida em Cristo Jesus. É isso, igreja. É isso que nós temos que ter plenamente consciência. É isso que nós precisamos estar conscientizados. E a gente viver a cada dia, diante de toda e qualquer dificuldade, na tranquilidade, na certeza de que o Senhor está à frente. Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. Ele nunca, jamais nos abandonará. Amém? Fiquemos de pé. Equipe de louvor.